Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para juntos falarmos de um homem que se doou a vida inteira por amor a Cristo. Quando ele era criança, assim que ele nasceu, o demônio queria já matá-lo, porque sabia que esse homem iria ser um grande padre, um grande santo, que iria ajudar na salvação de muitas almas. Quando ele era pequeno, ele conversava com Jesus, com Maria, com José, e ele não tinha fotografia nenhuma. O cachorro começou. Quando ele era pequeno, um cachorro grande corria atrás dele para amedrontá-lo. Certa vez, esse cachorro correu atrás dele e ele entrou dentro de uma casinha que as pessoas tinham feito no meio do mato, sabe? Colocado um monte de varas e coberta essa casinha para eles fazer a comida, almoçar no meio do mato, né? No meio da roça e tal. Então ele entrou dentro dessa casinha de vara e de repente o cachorro sumiu. E quando ele olhou ao longe, vinha um frade, um padre, né? E o nome desse padre, frade, era Frei Camilo. O cachorro já está latindo, que é para vocês não escutar, porque é muita tentação. E essa criança, quando viu o padre, falou assim, ele falou: como é o seu nome? Por que você está com tanto medo? Hein? Aí ele disse o nome dele, né? E Frei Camilo também falou dele. Ele perguntou se ele podia entrar. Ele abriu a portinha. Frei Camilo entrou, sentou-se com ele e começou a mostrar umas fotografias, né? Ele mostrou a fotografia do anjo da guarda dele. E Frei Camilo foi mostrando outras que ele não tinha. Ele disse: se você tem essa, você conhece essas 3 pessoas? Ele disse: sim, eu conheço. Eu converso com eles direto. Você não conhece? Aí ele disse: não, nunca tive a graça de ver eles. Mas quando você vê eles, fala de mim para eles. Tá certo, eu vou falar, mas você está falando isso porque você está querendo ser modesto. Como é que um frade não ia ver, né? Jesus, Maria e José. Na inocência de criança dele, que ele tinha aí uns 6, 7 anos mais ou menos na época, ele achava que era normal conversar com os anjos, com os santos, e que todo mundo conversava. E as crianças saíam para brincar e começavam a falar palavrões, e ele não gostava, não se sentia bem e ia para casa. Certa vez, ele chegou correndo em casa e falou para o pai dele que queria ser padre. E o pai: não, porque a gente não temos condições, não sei o quê. E a mãe dele disse: se ele quer ser padre, ele vai ser padre, venda a vaca para pagar. Aí o pai dele: não, eu vou viajar e pago, mas a vaca não, a vaca é para vocês tomarem o leite. Passou-se o tempo, né? E ele ficou já na idade de ir para o seminário. E quando ele chegou lá no seminário, quem ele encontrou lá? O Frei Camilo. Esse padre tinha um problema gravíssimo no pulmão. Então ele sofria muito. E ele ofertava suas dores
a Jesus pela conversão dos pecadores. Às vezes, as febres dele eram tão altas que os termômetros que colocava nas vacas, nos boi, que era altíssimo, explodia de tão quente que ele ficava. E esse padre, ele foi uma bênção tão grande que ele dizia para aquelas pessoas que se ele fazia rebuliço aqui na terra quando estava vivo, imagina depois que partisse no céu. Então, amados irmãos e irmãs, o nome desse padre é Padre Pio de Peltretinho. Eu vou ler aqui para vocês um dos pensamentos que ele tinha. Dirás tu, o mais belo dos credos, quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço, de uma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus. Ele está nos explicando aqui, gente, que o credo é como um relâmpago que rasga a escuridão do nosso espírito e no seu brilho nos leva a Deus. A importância de rezar o credo. Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nela. Nós não podemos ficar muito tempo na tentação. Por esse motivo que São Paulo sempre falava, fugir das tentações. Não vá pensando que você é forte o suficiente para não cair nela. Quando a gente permanece, o olhar fixo na tentação, quando a gente olha, contempla com os olhos, nossa mente vai se sujando, de forma que uma hora ou outra a gente vai caindo nessa tentação. Por isso que São Pedro também falava, fugir da tentação como se foge de uma cobra venenosa. Uma cobra venenosa, você não vai chegar perto dela, você não vai alisar ela, porque ela vai lhe morder e você vai morrer. Da mesma forma é a tentação. Se você começar a chegar fazendo carinho nela, meu amigo, meu irmão, carinho na tentação, a gente cai como um patinho. Imaginar estar na presença de Jesus, o crucificado, se lança em nossos braços e mora no vosso coração. Beijai-o a chaga do lado, dizendo, aqui está a minha esperança, a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo. O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes pelo amor. Fogem as pérolas, se rompem ao fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se do amor. É preciso amar, amar e nada mais. Quando Jesus vem a nós na Santa Comunhão, encontra-se alegria em sua criatura. Por nossa parte, procuremos nela a nossa alegria. O Santo Silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus. Quando te encontrares diante de Deus na oração, considera-te banhado na luz da verdade. Fala-lhe, se puderes. Deixa simplesmente que veja e não tenhas preocupações alguma. Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha, e enquanto espera ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante deles humildes.
Só uma coisa é necessária para estar perto de Jesus. Quanto mais se deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Jesus. São Padre Pio, ele era tão humilde, mas tão humilde, que ele era íntimo com Jesus. O demônio odiava tanto ele, que à noite ele aparecia em forma de um cão raivoso e batia tanto nele, para que no outro dia ele não celebrasse a missa. E ele se levantava e celebrava a missa e rezava 300 terços todos os dias, porque o terço é a arma contra o demônio. A Eucaristia, o jejum, a penitência, a Eucaristia. Receber Jesus na Eucaristia, se arrepender dos pecados e confessar. Ele sempre nos ensinava: rezem o terço a todo momento, porque a cada Ave Maria rezada, o demônio se afasta de você 1 metro de distância. Que Jesus possa nos ajudar a ter esse amor paciente e humilde como São Padre Pio. E ele vai continuar dizendo assim: as almas não são oferecidas como dom, compra-se, vós ignorais quanto custa a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las. Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor. Assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino, para que um dia lá em cima no céu também nós possamos glorificar o Pai Celeste, ao lado daquele que também sofreu. São Padre Pio passou 50 anos com os estigmas de Jesus, nas 2 mãos, nos 2 pés, no lado e no ombro. Ele tinha os estigmas do Senhor e ele ofertava as dores deles, que era continuamente. Uma vez o médico falou: elas doem, ele falou continuamente, quer dizer que não paravam de doer. E ainda o demônio ainda ia bater nele. E hoje São Padre Pio está no céu orando por nós. E como ele falou, é um grande santo que faz um grande rebuliço aqui na terra. Eu e minha família rezamos todos os dias a novena dele. O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade. O trabalho é tão sagrado com a oração. A oração, a alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o Pai Celeste, que minha primeira missa fez ver todos os filhos que me confiava. Rezai continuamente, e rezai para não ficardes entorpecidos. As almas, se alguém soubesse o preço que custa, o homem sem Deus é um ser mutilado. Deus nunca me recusou um pedido. Deus nunca recusou um pedido a São Padre Pio de Pietrelcina. Por quê? Porque ele vivia 24 horas conectados com Deus. São Padre Pio tinha um amor tão grande à igreja. A igreja é a mãe dos cristãos, por isso São Padre Pio nos convidou a ser filhos obedientes à Santa Igreja, Mãe de Deus. A Santa Igreja, Santa Mãe Igreja, e amá-lo também. Ele pode experimentar que a igreja o amava. São Padre Pio queria ver todos no paraíso. Se me fosse possível, gostaria de obter apenas uma coisa do Senhor, que todas as almas alcancem o céu. Quero obedecer esta graça, Senhor.
Não me deixe entrar no céu sem que o último dos meus filhos espirituais e a última pessoa que buscou a minha cura sacerdotal não entre antes que eu no céu, se for possível. Este foi também o desejo do seu pai Francisco de Assis. E esta é a maior essência do amor. Porém, nos recomendou uma vida de profunda oração, contrição voltada para Deus, não somente para nos salvar, mas para salvar os outros. A preocupação com as almas. A preocupação com as almas. Eu vou parar por aqui porque já está muito grande, mas eu vou fazer a parte 2, tá, gente, desse vídeo. E vou contar para vocês os milagres atribuídos a São Padre Pio de Pietrelcina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pena que a hora passa tão... Os minutos passam tão rápido que não dá para gravar direto. Teria que ser uma live. Mas na live também o povo não assiste. É melhor fazer pedacinho em pedacinho. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós.